Oi, gente, faz um tempo que eu não filmo vlog, mas hoje eu consegui reservar o Museu do Van Gogh e o Museu do Palácio de Amsterdã de graça pelo Museum Card. Então, tô indo pra Amsterdã e hoje tá um dia super chuvoso, horrível pra sair de casa. Eu acabei perdendo o metrô e aí eu vou perder o trem em consequência disso, mas eu vou conseguir chegar a tempo do meu horário no Museu do Van Gogh. E aí, depois que eu terminar no Museu do Van Gogh, eu vou pro Museu do Palácio. E no Museu do Palácio tá tendo uma exposição super diferente de esculturas de um dos escultores mais importantes aqui da Holanda, que ele trabalhou na construção da cidade de Amsterdã. E essa exposição tá rolando porque esse ano Amsterdã fez 750 anos. E é isso, gente. Vamos embarcar nessa aventura. Eu espero que eu consiga chegar em Amsterdã logo. Eu ainda tô em Rotterdam, mas vai dar tudo certo, porque eu sei mais cedo. Eu comecei meu passeio no Museu do Van Gogh, indo na exposição temporária que conta a história de como o Vincent van Gogh se tornou o que ele é hoje. Lá eles mostram o caminho que ele teve que percorrer para poder se tornar o grande pintor que ele chegou a ser. E ele passou por muitas escolhas difíceis, mas ele teve o apoio do irmão dele, o que foi algo que manteve ele querendo criar arte. A família dele era muito ligada à arte, o irmão dele trabalhava como um curador de arte, e ele foi essencial para manter o Van Gogh vivo e manter ele na história da arte, porque após a morte do Van Gogh foi ele que continuou tentando vender os quadros e fazendo questão, porque ele sempre apoiou o irmão e ele financiou grande parte da carreira do Van Gogh. Quando o irmão do Van Gogh morreu, o Theo, a esposa dele tomou para ela como responsabilidade continuar vendendo as artes do Van Gogh, porque a família toda apreciava muito o trabalho dele e queria que ele fosse famoso. Esse era o maior sonho dele, né? Em vida, ser apreciado. É uma pena que ele não conseguiu ver o reconhecimento que ele ganhou hoje em dia, mas foi muito interessante ver no museu todas as experiências que levaram para poder deixar esse legado do Van Gogh vivo até hoje, ao ponto do filho do Theo, que se chama Vincent van Gogh, também em homenagem ao amado irmão, ter sido a pessoa que construiu o museu. E a família toda continua administrando até hoje. Eu achei muito bonito como toda a família se dedicou para esse sonho do Vincent van Gogh se tornar real. A curadoria da exposição fixa do museu é muito interessante, porque dá para você realmente entender as inspirações do Van Gogh, que como a família Van Gogh tem acesso a grandes acervos de arte, sempre teve, porque o Theo era curador e a família também apreciou arte desde sempre, eles possuem outras pinturas que o Van Gogh usou de inspiração em algum momento, e você consegue ver claramente como ele foi afetado por outros tipos de arte e o que isso fez ele criar. Então não fica um conceito perdido, sabe? Você vê ali o que inspirou e como ele reproduziu isso na arte dele, e é muito incrível, porque normalmente eu sinto que na maior parte dos museus fica meio que jogado a pessoa entender a subjetividade da pintura. Mas nesse caso é como se eles estivessem explicando claramente, tipo assim, era por isso que ele estava passando, e aí ele começou a pintar dessa forma, então ele começou a experimentar com outras coisas.
é muito interessante ver o processo de pensamento dele por conta das artes que ele tinha acesso. Bom, e obviamente, como o nome já diz, o Museu do Van Gogh, eles têm um acervo muito grande de rascunhos, desenhos do Van Gogh, que não são tão famosos, mas é interessante de ver o que ele estava experimentando. Eu achei esses desenhos dele simplesmente lindos. Lá no museu explicava que esses autorretratos eram mais como uma forma do Van Gogh treinar e expressar coisas do que ele realmente se representar. E dá para você claramente ver a influência de pintores franceses da época no autorretrato do Van Gogh. Ele teve várias fases que ele foi influenciado por amigos pintores, então foi muito legal ver a inspiração e o que acabou acrescentando na arte dele. Na loja do museu tinha esse stand de Lego do Van Gogh que eu achei incrível. Ele era super grande, só que pelo vídeo não dá pra ter noção, mas eu precisei incluir isso aqui. Eu tava quase desistindo de entrar no museu, mas eu vi que é perto da estação de trem, então eu vou até lá tentar entrar, mas eu estou super atrasada pro horário que eu marquei. Por um milagre, eu consegui entrar mesmo atrasada na exposição do Palácio Real de Amsterdã. Tem um videozinho que explica basicamente a história do palácio. Atualmente ele é mais usado para recepção de eventos, porém continua sendo um palácio lindo. Ele é pequeno, mas as esculturas, a forma como ele foi feito é realmente incrível. Eu fiquei apaixonada por esse lugar. Eu não sei muito sobre a monarquia holandesa, mas lá tinha um guia de áudio grátis que falava que quando o atual rei se casou, ele foi lá na bancada pela primeira vez. Então é um palácio super importante e eu achei que esse passeio valeu muito a pena, porque tinham várias esculturas muito legais e tinha os moldes das esculturas lá. Então foi super interessante para mim. Bom, esse foi o passeio no palácio. Gente, eu tô no trem agora, voltando de Roterdão. Depois de fazer o passeio, mesmo com chuva, conseguimos ver museus. E mesmo atrasada, eu consegui entrar no segundo museu. E tô morta. O segundo museu, que foi no palácio, foi basicamente só pra ver as esculturas mesmo, porque eu não vi muito da monarquia holandesa. E aí, não foi tão interessante essa parte pra mim. Mas eu vou no Van Gogh, é incrível.
Então, acabou valendo pegar esse dia chuvoso e pegar um pouquinho de chuva, pegar mais pra mim. Pelo menos passear pelo poço, valeu a pena. Foi o vlog de hoje, pra vocês se importarem. Espero.